Boa noite. Você é meu convidado dessa noite para um tema muito importante da nossa vida, especialmente de Ribeirão Preto e região. Quer saber o que é? Isso, Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Uma senhora de 93 anos, riquíssima em qualidade e contribuição cultural que nós temos o prazer de ter em nossa cidade. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Maestro Reginaldo Nascimento, obrigado por ter aceito o convite. Vamos apresentar e falar um pouco da sua obra, da sua arte, dos seus filhos, a Sinfônica de Ribeirão Preto. Sempre um prazer enorme estar aqui com você novamente, né? Sempre com um bom bate-papo, e a gente adora falar de arte, de música, então para nós é um grande prazer. Doutor Aguinaldo, o direito reservou para o senhor também o direito de contribuir e colaborar e dedicar o seu precioso tempo para a Sinfônica de Ribeirão Preto. Sim, isso faz parte, né? Nós precisamos incentivar, trabalhar e ajudar assim as instituições sérias, as instituições que levam o nome da comunidade da nossa cidade, como é o caso da Orquestra Sinfônica em Ribeirão Preto. É uma honra e um prazer trabalhar para a orquestra, né? Não menos com o tempo tomado, até em defesa da cidadania, em defesa da Constituição de 1988, o doutor Cirilo, meu amigo, promotor público e presidente da Sinfônica de Ribeirão Preto, né, doutor? É uma alegria muito grande estar assumindo esse desafio, Edmo, e com a ajuda de nossos amigos, né? Como o Reginaldo, como o Aguinaldo e tantos outros que nos têm dado um suporte necessário, muito importante para enfrentarmos aquela luta que é o dia a dia da Associação Musical de Ribeirão Preto e da Orquestra Sinfônica. Como você sabe, eu sou um profissional da área jurídica. Então o meu apego à arte, que vem desde jovem, desde da minha meninice, etc., vem, na verdade, nessa oportunidade de trabalhar na orquestra como uma chance de devolver a Ribeirão Preto, essa cidade que me acolheu há 17 anos, algo do meu trabalho que não seja puramente profissional, mas que seja esse desafio de difundir a arte, formando público, formando músicos, ressaltando a importância da beleza, da elegância na nossa vida. Eu confesso que, óbvio, que para a gente vir a cada programa, a gente dá uma pesquisada, a gente dá uma estudada naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai tratar, muito embora a gente trata de futebol aqui, o maestro Reginaldo Nascimento é um grande goleiro, jogou no Corinthians muito tempo, quer dizer, então a gente trata de todos os assuntos aqui, mas eu queria convidar você para entrar no site da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, vou pôr o crédito aqui, como é que é o site? Sinfônica de Ribeirão. Sinfônica de Ribeirão.org.br. Olha, que site bem feito, que site bonito, que oportunidade de você ouvir músicas da Sinfônica, executadas pela Sinfônica, pelo site, apresentações, a agenda. Olha, é fantástico a partir da apresentação, não a apresentação do palco, mas a apresentação da internet, como a Sinfônica se apresenta, para você ver que coisa muito bem organizada que é a nossa Sinfônica, tá? Eu vou várias vezes durante o programa de hoje, pôs esse site aí, para você visitar e ver como é que é organizado o trabalho desses profissionais aqui em cima da nossa Orquestra Sinfônica. Bom, quantos anos de Sinfônica de Ribeirão Preto? A Sinfônica tem 93 anos. Aí, e nós estamos, falei que ia falar de futebol, né? Nós estamos em fase de comemorar centenários de time de futebol. Centenários. Ponte Preta, Corinthians, etc. Daqui a pouquinho a Sinfônica também é uma senhora de 100 anos. Daqui a 7 anos teremos o centenário da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, se Deus quiser, cada vez com mais energia.
E aí a gente olha e vê um pouco dessa história, e eu fiz um programa semana passada com 2 músicos da noite de Ribeirão Preto, foi o Pantanal e o Paulinho de Souza, e eu estava dizendo que Ribeirão Preto é rico, é um celeiro de músicos, na noite, na música popular brasileira. Claro que pela Sinfônica a gente tem que importar músicos profissionais para trazer para cá. Mas nós tivemos pessoas brilhantes aqui, né, o maestro, que tocaram e regeram a Sinfônica de Ribeirão Preto. Com certeza, nós já tivemos aqui maestros como Isaac Karabchevsky, Roberto Minchuk, né, Cláudio Cruz, que foram maestros titulares, o maestro Alex Klein também, foram titulares aqui de Ribeirão Preto, né. A orquestra tem um histórico de... A gente acaba importando para cá, né, alguns músicos, e depois acaba exportando. Pode somar, viu? Que cada um estiver falando aqui, podemos entrar. E a gente acaba exportando também bastante músicos, né? Nós temos muitos músicos na OSESP, que foram de Ribeirão Preto, né? O OSESP, para quem não sabe, é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Exatamente. Então, é um celeiro de músicos também, sem dúvida, é um lugar de fomentação de arte e cultura. E que a orquestra, na verdade, se organizou desde 1921, né? A Associação Musical foi criada em 1938, mas a orquestra já existia, né? Isso torna, se não a mais antiga, uma das mais antigas do país, né? Naquela época nós tínhamos diversas organizações, né, musicais, grupos musicais, nós tínhamos vários teatros, nós tínhamos, enfim, várias casas de entretenimento, em que a demanda era por música ao vivo, né? Isso nos idos de 1920, 1930, né? Então, depois com a inauguração do Pedro II, em 1930, aí a orquestra passou também a se apresentar dentro do teatro. Desculpa, o Pedro II, que é o 4º maior teatro de ópera do Brasil. Exato. Não é isso? Exato. E que também... ver uma apresentação da Sinfônica no Pedro II, doutor, é um passeio, maravilhoso. Né? É um passeio maravilhoso, porque o Teatro Pedro II é um teatro europeu dentro de Ribeirão Preto. E poucas pessoas dão valor a isso, né? É uma extraordinária expressão de arquitetura, de beleza, com traços da Belle Époque, com traços clássicos, com traços modernos, porque temos o teto do teatro e o Tomio Otaki, quer dizer, é uma obra moderna que se compõe de uma maneira muito rica com o ambiente que é clássico, e que remete realmente a essa leveza, a essa pureza que a música erudita acaba nos conduzindo, né? Porque você vai lá e você está num ambiente que já prepara a plateia para o espetáculo que vai ser realizado. Organizado, espaçoso, limpo, espaçoso, confortável, com acessibilidade. Quer dizer, o Teatro Pedro II é um maravilhoso patrimônio de Ribeirão Preto. E a orquestra é o complemento natural do teatro. Deixa eu pôr um pouquinho da nossa Sinfônica tocando para vocês aí. A gente preparou, a gente trouxe... trechos que nós fomos buscar lá no ensaio da Sinfônica de Ribeirão Preto para você ouvir um pouquinho da beleza dessa nossa orquestra. Olha aí.
Obrigado. A partir daqui, todos que tocam, me faça essa nota longa, tá? Gostoso, né? Quer dizer, durante o programa nós vamos mostrar vários outros trechos. Eu tive a oportunidade de fazer um passeio cultural pelo Pedro II, monitorado. Poucas pessoas sabem disso, que você pode ligar para a Secretaria da Cultura e pedir um passeio monitorado. Você vai saber por que de cada coluna, você vai saber por que de cada espelho, na sala dos espelhos, você vai saber por que de cada escultura que tem lá dentro, tudo tem um porquê, porque as pessoas acham que é colocado aleatoriamente, né? E não é. Aquilo é um patrimônio fantástico que nós temos em Ribeirão, né? Uma coisa que eu acho assim muito importante é que nós estamos falando, tanto do Teatro Pedro II como da Orquestra Sinfônica, de duas instituições assim centenárias, né? E na verdade, isso no nosso país é uma situação rara, você ter duas organizações tão sérias, tão bem cuidadas e há tanto tempo trabalhando. E isso acontece aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto, e isso precisa ser efetivamente valorizado. Quando se vai a uma apresentação da orquestra, e também coincidentemente no teatro, ou até não, mas quando se vai na apresentação da orquestra, além de toda essa beleza, além de toda essa parte da sensibilidade, você tem também uma outra sensação que é essa, das coisas permanentes, né? Das coisas que você está fazendo hoje, que alguém já fez há bastante tempo, que alguém também vai te suceder e vai fazer no futuro. Quer dizer, você está ali passando por um momento de um evento e de um acontecimento que ele é forte, que ele é marcante na comunidade e vai se perpetuar. E nós somos muito carentes nisso. Nesse é muito importante. Te interrompendo, mas claro, na linha do. Aqui a gente contribui. É realmente fantástico como a música consegue fazer com que você se surpreenda, se emocione, se envolva com algo que foi concebido, por exemplo, há 300 anos, que foi criado há 200 anos. Quando você vai ao teatro e você se emociona ouvindo Beethoven, por exemplo, que escreveu no início do século XIX, ou seja, há 200 anos, você está numa dimensão atemporal. Você consegue experimentar sensações que são absolutamente imunes ao tempo. A orquestra é isso. Mas aí a pergunta, desculpa, fica à vontade, pode concluir a orquestra. Não, mas a orquestra é isso. A orquestra é um instrumento de comunicação que transcende a noção de tempo, que transcende a noção de passado, presente e futuro. A orquestra é sempre presente, porque ela é a expressão das emoções através da música. Ô maestro, eu vou pegar o gancho aqui do promotor, Dr. Cirilo, presidente da Sinfônica, para te fazer uma pergunta técnica mesmo. A música, não a ópera, aliás, falar em ópera, eu trouxe aqui um jornal Cidade, que no caderno C mostra a Companhia Minas com uma nova montagem, a ópera é nossa, L'Élysir d'Amore. Elixir d'Amore. Vai ser apresentada, etc, etc, etc. Quer dizer, a orquestra sinfônica, basicamente, ela toca ópera. Sim. Né? Há uma reclamação mundial com relação à não renovação de autores e músicas. Pouco se renova. Não sei se Deus chegou e falou assim, ó, deixa eu botar o gênio aqui nessa época e eu vou botar menos gênios depois, né? Como aconteceu, por exemplo, nós estamos aí, tivemos Milton Nascimento em Ribeirão Preto, e se você for ver ali aos 70 anos, você tem Milton, Chico, Caetano, Gil, todo mundo ali naquela faixa, e que, pelo amor de Deus, né, inquestionável, né? Também isso que o Cirilo falou, quer dizer, há 200 anos Deus virou e falou assim, ó, deixa eu botar um monte de gênio aqui nessa época e vou diminuir depois. Não, na verdade Deus ele é sempre muito bondoso conosco, né? Então ele nos dá gênios
em todas as épocas, né? O que nós sofremos hoje é com o fenômeno da indústria cultural, né? A indústria cultural, ela trabalha com um tipo de cultura, nem toda cultura é arte, né? Que é uma cultura de massa. Então ela bombardeia, né, a audiência sempre com aquilo que ela acha que vai ser lucrativo, né? Então isso vai afastando cada vez mais as pessoas daquilo que é novo, né? Nós temos grandes compositores hoje que compõem, inclusive em Ribeirão Preto, né? Gente que compõe assim assiduamente e tem grandes obras, né? E, enfim, o que falta às vezes hoje é o interesse de conhecer a obra nova, e isso vem pelo fato de que se conhece cada vez mais, aliás, cada vez menos a arte da música, né? Sempre as pessoas têm uma noção superficial, mas a música é uma ciência tão profunda como qualquer outra, né? Se você olhar os registros do século XVIII, a população ela queria o que era novo. A ópera ela durava 15 restas, quando muito, 18 restas, assim, quando era um grande sucesso. Explica para o telespectador o que é uma resta. Resta é uma apresentação da ópera, né? Nós chamamos de récita. E quando muito durava 15, 18 restas, aí ninguém queria saber mais. As que não faziam muito sucesso duravam 4, 5, e aí o povo queria uma nova ópera, queria uma nova música. Então, século XVIII, XIX, o que se pedia era o novo. Hoje o que se pede é o velho, né? Como o Dr. Cirilo disse, Beethoven ele é tão apreciado hoje, ou tanto mais hoje, do que era na época, né? Ele é bem mais apreciado hoje do que na época, porque a música ela entrou a arte de se assistir a um concerto entrou numa fase chamada fase romântica, né? Que é a fase da contemplação da arte, né? Muitas das vezes a pessoa que está ouvindo, ela não entende nada do que está ouvindo, mas ela se deixa levar pela emoção, né? A música ela tem que atingir não só a emoção, mas também a razão. Mas para atingir a razão, isso pressupõe um conhecimento profundo da arte, né? Então, quanto mais afastados nós estamos desse conhecimento, menos apreciadores nós seremos. Eu posso presumir que o ouvinte de uma ópera tem um nível cultural um pouco maior? Não, a questão da ópera é que ela tem um texto, ela tem uma história, então ela é mais acessível até do que, por exemplo, uma sinfonia, né? Porque apesar da música, a música ser maravilhosa também, não ser uma música inferior, é uma música também maravilhosa, mas é uma música que serve, por exemplo, a história. Nós temos com Wagner já algo que muda, né? Porque o Wagner ele coloca a música também como protagonista, não só como base da ópera, né? Então o Wagner ele começa a trabalhar com a música num outro patamar. As óperas, na verdade, as óperas de Wagner são chamadas de dramas musicais, né? E elas duram 5 horas, né? E tem uma música bastante densa, bastante complexa. Deixa eu chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e nós partimos daí. Olha, eu queria falar para você sobre o Buda Spa. O Buda Spa, como a Sinfônica de Ribeirão Preto, como a música agradável, gostosa, é um lugar delicioso para você frequentar, especialmente nesse mundo maluco, esse mundo corrido, esse mundo moderno, né, que a gente tem tanto problema, tanta dificuldade, não tem tempo para nada, está sempre reclamando de tudo. Mas você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, corpo e mente, né? Mente sano, corpo sano. E o Buda Spa é um lugar lá no Shopping Santa Úrsula que tem tratamentos corporais, vários tipos de atividades. Você pode passar um dia inteiro lá, fazer o Day Spa no Shopping Santa Úrsula, no Buda Spa, tá? Quando você tiver a oportunidade, quiser cuidar do seu corpo, vá conhecer o Buda Spa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível.
uma das maiores redes de spa do Brasil. O Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos Zen Fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Antes eu queria falar com relação ao Pinguim. Todo mundo conhece o Pinguim, todo mundo toma o chopinho lá do Pinguim, sabe que é o melhor chopp do mundo, né? Sempre bebendo com moderação, né? E o Pinguim tem um produto que é fantástico, que é um produto para o seu evento. Ao invés de você ir tomar o seu chopp no Pinguim, você leva o Pinguim para dentro da sua festa, seja na sua casa, seja na sua empresa ou mesmo no salão de eventos, ou até no salão de eventos do Pinguim. Você conhece o salão de eventos do Pinguim, lá em cima do Pinguim, no centro, no calçadão de Ribeirão Preto? Gente, o presidente Cirilo estava falando com relação à arte, a Art Deco do Teatro Pedro II, você precisa ver aquele salão de eventos do Pinguim. Mas o Pinguim tem o Pinguim Fest, que leva o Pinguim até a sua casa, com copos, garçom, com um tirador de chopp. Olha, quando você for fazer um evento e quiser um chopp do Pinguim na sua casa, liga lá pro Pinguim, que o Pinguim vai à sua casa, tá? Maestro, nós fomos pro outro lado, o primeiro bloco, falando do Wagner e... Então, estava dizendo, a música em Wagner já começa a ter um outro tratamento, né? Ela torna-se quase uma protagonista também da ópera, né? E depois veio a dissolução do sistema tonal com Arnold Schoenberg, né? Então, enfim, aí nós atravessamos aí toda a primeira metade do século com grandes novidades e hoje parece que há um retorno, né, à composição dentro quase de um outro sistema tonal ou um retorno ao próprio sistema tonal, né? E, enfim, mas quanto menos as pessoas conhecem de música, menos interesse elas têm de conhecer, de entender o que é o novo. Eu queria, exatamente nesse ponto, que eu queria dizer o seguinte, na verdade, o que me parece assim, antes existiam poucos eventos culturais, se nós colocarmos isso há 100 anos. Era exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Entendeu? Existiam, a concorrência de eventos culturais era bem menor. Hoje em dia, né, existem muitas opções, em todas as áreas, doutor, né, não só na cultural. Ampliar claro. O senhor, o doutor Cirilo fazer o gol aí. O mundo mudou. Antes você tinha uma apresentação da Sinfônica, há 90 anos atrás, era o acontecimento do dia. Exato. Hoje você vai falar, ó, tem uma apresentação da Sinfônica e tem... buscar o filho na escola, e tem o filho que está na natação, no judô, e tem que ir no shopping, eu tenho que ir no supermercado. E tem outro evento acontecendo também no mesmo dia, tem uma apresentação num teatro, moderno, uma apresentação no outro. Não, diluiu isso. Nós estamos aqui num ambiente que também é novidade, que não existia há 90 anos. Nós estamos na televisão. Claro, e a televisão também oferece um sem número de atrativos, não só na linha da arte, mas vamos pensar assim, em termos de entretenimento, que são concorrentes da orquestra. Então, a pessoa hoje, para ir assistir a um espetáculo da orquestra, precisa ter um estímulo extraordinário, porque essa pessoa tem outras opções. A internet hoje traz para dentro da casa da pessoa as melhores orquestras do mundo. Não estou falando só de orquestra, traz as melhores orquestras do mundo. Então, para a gente prestigiar a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, é preciso ter um carinho especial por essa orquestra. Eu vejo assim, as pessoas precisavam ter a primeira experiência. Muita gente, acho que a grande maioria não teve ainda esse privilégio, essa oportunidade de ver essa apresentação, de sentir essa apresentação. Então, claro que a concorrência cultural é muito grande, mas é muito diferente.
quando você, por exemplo, vai numa apresentação, por exemplo, você vai numa sala de cinema e vê um bom filme, isso é muito bom, é muito, né, salutar para a família, para a pessoa, mas ir a uma apresentação de uma orquestra, ir ao teatro, essa situação muda um pouco, né, traz uma experiência diferente, acrescenta mais. Então, a pessoa precisaria, na verdade, saber que o teatro está lá, que a orquestra está à disposição e ela deve ir e pode ir, ela é uma convidada, né, para poder participar. É isso, eu acho que tendo essa primeira experiência, conseguindo vencer essa primeira barreira, depois que ela tem essa experiência, ela vai começar a querer outras, né, mais, exato. Voltando à questão do século XIX, que sempre, não querendo ser saudosista, não é nada disso, é uma coisa que precisa ser colocada. No século XIX, a ópera, que ficava pouco tempo em cartaz mesmo, só ficava enquanto era novidade, fazia o papel que fazem hoje o cinema, o teatro e a televisão. Você assistiria seguidas vezes a mesma novela, o mesmo filme? Algumas pessoas, sim, assistiria 2, 3 vezes o mesmo filme. A ópera tinha aquele período e depois as pessoas buscavam novidade. O que é novela? Falou, né? O que é novela? Novela vem de novo. A palavra novela vem de novo. Tem que ser coisa nova. É por isso que os capítulos se sucedem e termina essa e começa a outra, é a mesma coisa. Então, enquanto no século XIX as alternativas de entretenimento, que eram o teatro, a música, a ópera, tudo conjugado na ópera, porque a ópera é uma maravilha. A ópera tem a orquestra, tem a literatura, que é a história que é contada lá, tem o canto, que é executado com cantores profissionais, muito preparados, tem balé, tem figurino, quer dizer, é uma obra-prima mesmo da arte, porque ela conjuga vários aspectos. É o que nós temos hoje na televisão, no cinema, no teatro, só que hoje com muito mais alternativas, né? Eu vou pôr mais imagem aí da Sinfônica de Ribeirão, com som. Você está intercalando, você está vendo aí que a gente está pondo de vez em quando umas imagens sem áudio enquanto a gente está falando, mas de vez em quando a gente vai botar aqui no programa um pouquinho do som da orquestra. Dá uma curtida aí. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você for abrir o seu conhecimento, a possibilidade, se dê essa possibilidade, se você não conhece, se você não foi a uma ópera, de ouvir
né? Outro dia desse eu estava com um amigo meu, Luiz Almeida Júnior, no carro dele. Sabe qual que foi a minha surpresa? Que carro de amigo que você entra e está tocando um CD de canto gregoriano? Fala para mim. Você conhece alguém? Não. Você conhece, doutor? É muito raro. Doutor, muito raro, muito Olha, olha, confesso que é raro. nós fomos sair, ele foi me pegar, de repente entrei canto gregoriano. Eu fiquei tão admirado, e positivamente, óbvio, positivamente, né? Que é uma música maravilhosa, não é? E a pessoa vem. Então é por isso que eu falo para o nosso telespectador, se dê o direito de conhecer pelo menos, de ouvir pelo menos, para depois você virar e falar assim, puxa vida, eu de vez em quando, né, maestro? De vez em quando eu preciso ouvir isso aí, porque isso entra na alma, né? Isso, a ópera, ela entra na nossa alma, não é isso? Com certeza. A música ela tem o poder de lidar com as nossas sensações, né? Ela atinge diretamente as nossas sensações, o nosso sensitivo. Então, isso, inclusive, tecnicamente falando, existem tonalidades, acordes, enfim, conduções melódicas que mexem diretamente com a nossa sensação, né? É possível assistir, se o público quiser assistir um ensaio da orquestra, é possível? Perfeitamente. Aonde? Vamos pôr o endereço aqui, onde ele pode assistir o ensaio, eu quero pôr aqui no vídeo. É na rua São Sebastião 1002, o telefone é 3610-8932. Vocês podem falar com a Júlia, podem falar com o José Antônio ou com a Mariângela, e aí agendar uma visita, né, à orquestra, ao ensaio. Às vezes também nós temos ensaios no Pedro II, geralmente na semana do concerto, que aí a gente precisa entrar em contato também com o teatro, ver se é possível. O ambiente, né? Isso, para poder abrir o ensaio para quem quiser assistir, sem dúvida. Vou aproveitar para fazer uma pergunta para o maestro, que é o seguinte. A pessoa, para ir assistir uma apresentação da Orquestra Sinfônica, para que ela vá lá escutar essa música erudita, essa música clássica, ela precisa entender de música? Ela consegue ir lá e sair de lá com essa sensação, com essa satisfação, sem entender profundamente de música? Como que funciona isso? Com certeza, justamente como eu disse, como ela se dirige direto às sensações, né? Bom, toda a arte se dirige às sensações, mas a música ela tem esse fenômeno, né? Que é auditivo e que mexe com a gente literalmente, né? Não é só uma frase romântica, a música mexe comigo, não é isso não. Literalmente ela tem, inclusive cientificamente é comprovado, né? Que a música ela tem efeito sobre um organismo, né? Então não precisa entender não, basta ela querer se abrir ao novo, que para muita gente isso é o novo, né? Basta ela querer se abrir ao novo e assistir a um concerto, sem dúvida. E eu queria falar... Deixa eu botar o site só aqui no vídeo, porque é importante, que eu quero convidar vocês para conhecerem o site, pelo menos o site da Sinfônica, que lá vocês vão ter algumas músicas, várias músicas, que você pode ouvir pela internet na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, ir tomando gosto e tomando corpo e participar desse grupo que é essa importância da Sinfônica de Ribeirão Preto. Desculpa. A minha colocação é porque eu acho que há uma certa resistência a essa situação, apesar da música clássica ser tão antiga, como nós estamos dizendo aqui, a qualidade dela é excepcional, mas há uma certa resistência das pessoas de conhecerem isso que para elas é novo, né? Os veículos de massa não tocam, né? Ela não escuta isso no dia a dia. Então falou, será que eu vou lá nessa apresentação? Será que eu vou entender, vou me sentir bem? Exatamente nesse sentido com o que explicou aqui o nosso maestro, eu acho que as pessoas têm que se dar a esse direito de conhecer esse novo, que eu tenho absoluta certeza que vão gostar e vão sair de lá muito enriquecidos. Posso fazer duas comparações? Duas comparações rápidas com isso que o maestro falou, que o doutor Aguinaldo está falando. Desfile de escola de samba, que todo mundo vê na televisão, carnaval, Brasil, etc. Tal. Quando você está assistindo o desfile de escola de samba, está tocando a música lá, o sambão, o pau está comendo, cada ala tem uma explicação e ninguém sabe. Ninguém faz ligação, ninguém sabe o que está acontecendo. Aí o locutor que está fazendo a narração, ele pega, olha, agora essa ala é em homenagem a fulano de tal, que tem a ver com o samba enredo, no século não sei o quê, piriri, pororó. Outra coisa nós brasileiros que temos muito baixo conhecimento de línguas estrangeiras,
muito pouco no Brasil. Mas o que toca de música estrangeira no Brasil é um absurdo. Basta ver quando vem esses conjuntos famosos aí no Brasil, 40, 50, 100 mil pessoas num campo de futebol e num espaço. O que toca? A música, não é a letra, é a melodia, maestro. É isso que o senhor está falando? Exatamente. No caso não é genericamente falando, mas lógico que tem muitas bandas muito boas que trabalham com um tipo de música um pouco mais ousada, né? Um pouco mais elaborada, mas no geral a música ela tem uma fórmula, né? E que só muda a letra, só muda a batida, e aí todo mundo gosta. Porque ela é muito simples, né? Ela mexe com a sensação de querer dançar, de querer pular, de querer extravasar. Entra, né? Dentro da alma. Mas se você ouvir... Provoca. Sem dúvida. Se você ouvir Beethoven, você vai ter a mesma sensação. Me fala uma coisa, quantos músicos tem a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto hoje? 55. 55 músicos. Você está pensando que é... Aliás, quais as diferenças, Orquestra Sinfônica, Filarmônica, só para o nosso telespectador se familiarizar? Nenhuma. É só como ela é organizada socialmente, né? A Filarmônica, em geral, ela pertence a uma sociedade que a mantém, né? E a Sinfônica geralmente está mais ligado a um órgão estatal, né? No nosso caso nós chamamos Sinfônica, mas nós somos na verdade uma filarmônica, né? Nós temos sim uma participação governamental, né? No custeio, né? No custeio, exatamente. Então, mas a grande parte do nosso orçamento vem via contribuição, via Lei Rouanet. Nós vamos, eu vou chamar o segundo e último intervalo nosso. No terceiro bloco eu quero falar um pouco. Tá tudo muito bonito, a música é bonita, tá tudo ótimo, 55 artistas, etc. Tal, mas nós vamos falar sobre a manutenção deste elefante que é a Orquestra Sinfônica de elefante no bom sentido. Que é uma coisa enorme, muito grande, e para a gente poder manter isso. Eu queria dar para vocês, eu vou colocar o telefone do Lau Batista aí na tela, 99703 7012, o Lau Batista com P, né? 99703 7012, que é o diretor da editora Coruja e que fez o livro da Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. Na verdade, a Coruja foi a editora. Isso aqui é a brilhante Rosana Zaidan, excelente jornalista de Ribeirão Preto, participou de vários veículos de comunicação, hoje no Jornal Cidade, e chefe do meu irmão, do Márcio Bernardes, lá no Jornal Cidade, né? E esse livro está à venda por R$40. Olha, é uma obra de arte, olha a grossura dele. O Lau mandou de presente aqui para cada convidado nosso uma edição da Catedral Metropolitana, que também é um lugar dos mais agradáveis de Ribeirão Preto, tá? Então eu vou passar a mão do Dr. Cirilo, vou passar a mão do Reginaldo e do Aguinaldo, um exemplar desse da Sinfônica presente do Lau. Se você quiser, por R$40, você liga lá para o Lau Batista, nesse número que você viu aí na tela, e você compra um exemplar maravilhoso. O exemplar devia custar R$200, um negócio desse aqui. Mas por R$40 você leva ele para casa e é um histórico você ter isso na sua casa, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa, muito agradável, né? O programa bem gostoso. Semana passada nós tivemos música, essa semana música. E só que antes eu queria falar sobre a Unimed, que é o maior plano de assistência médica do Brasil e também de Ribeirão Preto. E a Unimed que está em fase final, tá? O ano que vem nós vamos ter aí
aquele hospital dos mais complexos que possa ter em Ribeirão Preto, eu tenho certeza, você quando conhecer, vai ver que é o hospital mais moderno que nós vamos ter no interior do Brasil, porque é um hospital muito técnico, muito bem preparado, muito bem pensado em todos os sentidos para atender os seus pacientes. Você que tem a Unimed sabe que você está feliz porque você está coberto de garantia. O senhor estava falando com relação ao livro da Catedral? Não tem dúvida. Então é sempre gostoso a gente lembrar. Nós estamos falando da Orquestra Sinfônica. A Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto é um dos palcos mais tradicionais da nossa orquestra. Às vezes para apresentações apenas sinfônicas mesmo, e muitas vezes com apresentação de peças que envolvem coral, solistas, que também se integram às vezes até ao próprio ambiente litúrgico, né, ao final das missas, etc. Eu falei então, em canto gregoriano agora há pouco. Não, né? Olha, eu próprio já participei como coralista de trabalhos da Orquestra Sinfônica, do coral da Orquestra Sinfônica, na Catedral de Ribeirão Preto, por algumas oportunidades. Então são alguns dos locais onde a gente mais se apresenta. As igrejas em toda a nossa região, mas especialmente aqui na Catedral, porque a gente também na nossa Catedral se sente em casa. Claro. Não é assim como no Teatro Pedro II também. Aproveitando, você viu aí o telefone do Lau Batista, não esquece, R$40 é de graça. Doutor Aguinaldo, eu não posso terminar esse programa sem falar das dificuldades de se manter essa senhora de 93 anos de idade, né? E o pessoal acha que o governo banca, que o governo segura o rojão, e não é nada disso, né? Precisamos da população para manter essa senhora de 93 anos. É muito importante, né, a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso. A orquestra, primeiro, ela tem uma estruturação jurídica muito bem feita e que dá uma condição de acompanhamento e cobrança de responsabilidades a todos os participantes e a toda a população. Ela tem o seu conselho, né, administrativo, ela tem a sua diretoria, ela tem o seu conselho fiscal, inclusive do qual eu faço parte. Aliás, exatamente mandar um abraço para o meu amigo Marcos Cesário Frateschi, que é conselheiro da Orquestra Sinfônica, meu amigo, e então, uma pessoa muito querida. Essa estrutura, ela transmite, na verdade, a condição de acompanhamento e de seriedade da orquestra. Eu até vou relembrar aqui no dia da posse do Dr. Cirilo como presidente da orquestra, eu me lembro que lá na hora, né, ele virou para o Conselho Fiscal, né, e disse, olha, membros do Conselho Fiscal, eu queria fazer aqui um acordo com vocês, eu quero que vocês me tratem como se eu fosse um inimigo, eu quero que vocês olhem tudo, né, exatamente para que a gente tenha segurança em qualquer movimento que a gente faça. Mas eu quero dar o testemunho, porque em se tratando do Cirilo, eu vou te falar uma coisa, você pode... Põe a mão no fogo, ele sabia o que estava fazendo, pelo amor de Deus. Mas de qualquer modo, é claro que isso foi figurativo, mas foi uma maneira de dizer que, olha, eu quero ser fiscalizado, porque eu sei e conheço o que tenho que fazer e a seriedade junto com esse grupo todo que estava lá para trabalhar. E é isso exatamente que eu queria dizer, né? As pessoas que quiserem e puderem e devem colaborar com a Orquestra Sinfônica, porque para manter uma instituição de 93 anos, com toda essa estrutura, levando a cultura, levando o nome da nossa cidade, né? E tudo que ela tem de positivo, precisa de recursos. Parte desses recursos, sim, existem projetos culturais com a Lei Rouanet, né? Existem outros projetos culturais do próprio Estado, como o PROAC, incentivo de ICMS, mas isso tudo são projetos específicos, né? Que o dinheiro vai como se fosse carimbado para um determinado fim. O que nós e o que a orquestra precisa é ter a condição de ter a sua manutenção básica assegurada. E quem tem condições de fazer isso somos nós, é a população. É a contribuição pequenininha mensal que cada um pode dar e se associar e ter a certeza que esse recurso está sendo aplicado para a manutenção, desenvolvimento da própria orquestra. Isso é muito importante. Sobre esse particular, eu queria
aproveitando esse gancho, destacar que o trabalho da nossa associação e da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto não se limita às apresentações que são feitas ou no teatro, ou na catedral, ou em todas as cidades da região. Ela tem trabalhos que são permanentes e que visam a formação dos nossos artistas e a formação do público da música. Nós temos os núcleos que se chamam Tocando a Vida, que são montados para atender crianças e jovens, em princípio de baixa renda, um funcionando ali próximo ao Ribeirão Shopping, na Elisa do Boc, na escola, outro no Alfeu Gasparini, já na região do Ipiranga. Isso é com criança? Com crianças e jovens, e temos um núcleo que funciona em Sertãozinho, em uma parceria já muito tradicional com a instituição Aparecido Savenhago. Estamos em vias de implementar, com negociações já aceleradas, também um novo núcleo no Educandário, aqui em Ribeirão Preto. Quito Junqueira. Não só ali na Quito Junqueira, mas em outras unidades onde a Fundação Educandário tem os seus tentáculos alcançando essa população num regime de carga horária integral, Desculpa, né? Contraturno. O senhor precisa ficar de olho, porque estão querendo cercear o Educandário ali, com as leis municipais, acabar com a arrecadação daquelas vendas ali, aquele comércio ali. Fica de olho para não permitir isso não, doutor, pelo amor de Deus. Não tenho dúvida que os interesses da Fundação vão ser muito bem zelados pelos próprios gestores, que são muito competentes, mas também pelo Ministério Público, que tem a curadoria das fundações. Quem que é? Que trabalha, César, o Sebastião Sérgio. O Sebastião Sérgio. Muito sério, pelo amor de Deus. Eu ia dizendo isso porque, como a associação mantém esses trabalhos, na verdade, quando nós falamos do custeio da orquestra, nós não estamos falando do custeio apenas dos músicos e dos salários dos músicos. Na verdade, esse é o custeio desse trabalho que tem um fim social, que é de difundir a música através da formação de novos músicos, através da formação do público para a música. Eu falei para o Reginaldo, que foi goleiro do Corinthians, que eu ia falar de futebol. O futebol brasileiro, que passou essa vergonha nessa Copa do Mundo, não tem investimento nas bases, ninguém põe dinheiro lá na base, ninguém se preocupa com a criançada, com essas coisas todas. E a Sinfônica de Ribeirão Preto, olha que beleza que é isso, você ter essa entidade fantástica e ainda poder saber que ela está investindo em cultura, investindo em formação de talentos, para chegar lá na frente. Quer dizer, esse é um dos dinheiros mais bem empregados. Você quer ver uma coisa interessante sobre isso? Você vai assistir uma apresentação da orquestra ou você vai ver um vídeo no site, nós estamos pondo aí no vídeo. No site, ou agora nessas inserções que são feitas, observe os músicos da orquestra. A gente imagina que a nossa Orquestra Sinfônica de 93 anos tem lá 55 músicos, todos de cabelo branquinho, tocando lá os seus instrumentos. Não é nada disso, não. Nós temos na nossa orquestra a maioria de músicos jovens, alguns provindos desses nossos trabalhos. Nós temos tocando lado a lado na nossa orquestra o pai e o filho. O pai, que é músico há mais de 20 anos na nossa orquestra, 25 anos na nossa orquestra, e o filho que foi criado nesse contexto, tem pouco mais de 30 anos e que já assumiu e já ocupa um papel igual ao do pai na orquestra. Isso, vários jovens, você vai ver e fala, mas não é possível. Então, os jovens gostam de música? Gostam de música. Gostam de música. Você vê alguns dos expoentes da música popular hoje no mundo, aparecem e gravam os seus clipes para a televisão, para o cinema, para a internet, com instrumentos clássicos, tocando violino, por exemplo. Então, o que é isso? Isso é a vocação da música, da arte, da beleza na alma da pessoa, projetando. Nós precisamos fazer isso aqui em Ribeirão Preto. Dizer o seguinte, nós estamos vivendo um mundo muito difícil.
né? O dia a dia está muito difícil, a convivência está difícil, a relação com as pessoas, os riscos que nós corremos, e tudo isso está acontecendo porque, na verdade, a nossa sociedade se deteriorou um pouco, né? Com tudo que a gente passa, o que a gente vê, a situação, né? Que cada um enfrenta no seu dia a dia. E a única maneira que nós temos de mudar isso, né? Na verdade, é através da cultura, né? E através da educação. E a Orquestra Sinfônica faz esse papel. Então eu queria aproveitar para dizer exatamente aos empresários, o seguinte: você é empresário, você pode ajudar a transformar essa situação, você pode ajudar a melhorar a sua comunidade, especialmente a nossa aqui, Ribeirão Preto, região, né? Você pode, tem como fazer isso, tem leis que dão incentivo, que você pode, sem investir o seu próprio dinheiro, porque você, de qualquer modo, iria pagar o seu imposto para o governo federal, você iria pagar o seu imposto para o Estado, você pode pegar uma parte disso, transferir para esses projetos, no caso, o da Orquestra Sinfônica, que você vai poder fazer ou a doação, ou vai poder fazer o patrocínio, divulgando a sua empresa, divulgando a sua marca, sem custo algum, e ainda vinculando isso a essa atividade cultural que agrega ao seu negócio respeitabilidade, confiança. Então pense nisso. Se existem dúvidas como fazer, nós da orquestra estamos lá exatamente para explicar. Eu não sei se o doutor Aguinaldo foi bem claro, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais coloquial. Olha aqui, você paga imposto. A empresa paga imposto para o governo federal e para o governo estadual. No final do seu exercício, você tem que recolher os impostos, ou mensalmente, etc. e tal. Em vez de você pagar 10% que você tem pago de imposto, você pode até 4%, pegar 4% do que você tem que pagar e pôr lá na Sinfônica. Pega 4%, põe na Sinfônica, que eu vou te dar um recibo, e aí você vai pagar só 6% para o Estado, com o recibo de 4%. Você está pagando os mesmos 10%. Ao invés de pagar 10% para o governo, você dá 6% e 4% você coloca na Sinfônica. Mais ainda, eu queria chamar as pessoas de bom gosto, as pessoas que gostam de arte, e isso Ribeirão Preto é craque, porque tem muita gente nisso, que também a pessoa física pode fazer. E não tem limite. Você entrar no site ou nesse telefone que está aparecendo aqui na tela, você vai poder ligar lá, tem informação, eles vão mandar recibo, boleto, você vai ganhar ingresso, você vai em participação, você quiser ver ensaio, se você quiser ir num desses núcleos de formação profissional da Sinfônica, você vai se inteirar, você vai ver que maravilha que é o que essas pessoas que estão aqui no programa de hoje estão fazendo, para o benefício nosso, benefício da nossa população, especialmente de Ribeirão Preto e região, porque a Sinfônica exporta. Teve agora em Campos do Jordão, né, maestro? Com o maestro Cláudio Cruz, foi isso? Isso. E foi uma belíssima apresentação, pelo que eu soube, né? Com certeza. A Orquestra de Ribeirão sempre faz muito sucesso no Festival de Inverno, porque é uma orquestra de excelência, né? Uma orquestra que tem um alto nível técnico e artístico, então, por onde ela vai, ela sempre deixa uma marca indelével nos ouvintes, nas pessoas que assistem. É interessante tudo isso que você está falando, principalmente para as pessoas que podem e que querem contribuir, porque muitos devem fazer a seguinte pergunta: por que eu vou ao concerto? Por que eu devo ir? Eu tenho na minha casa um CD da Sinfonia do Tchaikovsky número 5 com a Filarmônica de Berlim. Eu posso ouvir na minha casa. Por que eu vou ao teatro ouvir a Sinfonia de Ribeirão Preto tocar? Pelo simples fato de que a gravação ela é uma fatia congelada da existência, né? E a música ela é efêmera, ela acontece por um período de tempo. Então, quando você vai ao teatro assistir a apresentação da orquestra, ela é única naquele momento. Se você for assistir no outro dia a mesma coisa... Exatamente. E aquele convívio social com um colega, com um vizinho, com amigos, aquela sua participação social, olha, de introduzir uma pessoa, olha, aquilo que a gente estava falando, olha, se você ainda não ouviu a Sinfônica de Ribeirão Preto, uma ópera, uma apresentação, eu quero te levar lá, depois se você não quiser ir mais, você não vai mais, mas eu quero sabe, essa oportunidade você pode oferecer para o seu colega, enfim. Aliás, não precisa nem demorar muito. Nesse próximo fim de semana, dia 16, sábado à noite,
às 20 horas. A orquestra vai estar se apresentando, sob a regência da maestrina ucraniana Victoria Hatsiuk. Orquestra, coral, solistas, uma apresentação muito interessante. Dia 16. 16, sábado, às 20 horas. No Pedro II. Pedro II. E também no domingo pela manhã, às 10h30, dia 17, às 10h30 da manhã, também com a regência da Victoria Hatsiuk, também um repertório com orquestra, coral e solistas. Sendo que no domingo, entrada franca. No sábado, a bilheteria estará aberta. Então, são oportunidades que poucas vezes a gente tem aqui em Ribeirão Preto. Não, com agradecer, porque nós temos essas oportunidades. E quantas cidades desses 5.500 municípios do Brasil não têm essa oportunidade? Olha, eu queria agradecer a audiência de todos vocês. O bate-papo foi muito gostoso. Quero agradecer a presença do promotor e presidente da Sinfônica Europeia, Dr. Cirilo Gomes, Dr. Aguinaldo Bife, advogado e diretor e colaborador da Sinfônica Europeia, e do maestro Reginaldo Nascimento, por desfilar aqui os seus conhecimentos para a gente falar um pouquinho da Sinfônica de Ribeirão Preto. Agradeço e desejo a todos uma boa noite.